Bom dia a todos, eu sou o professor Canelas, sou professor aqui e coordenador da disciplina de Anatomia de Cabeça e Pescoço da UNB. E na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maxila, um osso tão importante para a odontologia. A gente separou aqui algumas peças do nosso laboratório, tá? A gente pode ver aqui um corpo, então a gente tem uma porção central, que é o corpo, né? E a gente tem 4 processos conectados nesse corpo. O corpo da maxila é a região onde a gente tem uma grande cavidade. Então, esse é um osso pneumático, né? Tem uma cavidade por onde passa o ar dentro. Então, a gente tem a maxila direita e a maxila esquerda. E ambos os ossos, eles se fundem na linha média através de uma sutura, que é a sutura intermaxilar. Vamos tentar entender agora um pouquinho esses processos, né? Então, a gente tem essa área central da maxila, que é considerado o corpo, né? A gente tem um processo superior que vai em direção ao osso frontal. Então, esse aqui é o processo frontal da maxila, tá? A gente tem também o processo zigomático, que é essa região que vai em direção ao osso zigomático. E aqui vale um destaque muito importante, que é justamente a união do processo zigomático da maxila com o processo maxilar do zigomático, que forma essa crista aqui, que é uma crista, que é uma referência anatômica importante também para a odontologia, que é a crista zigomático-maxilar, tá? Está localizada aqui no processo zigomático da maxila. Então, a gente viu o processo frontal, processo zigomático, a gente vai ter também o processo alveolar, que seria a região que suporta os dentes, né? Então, numa visão aqui inferior, a gente já começa a ver os alvéolos dentários, todos no processo alveolar da maxila. E, para finalizar, a gente ainda tem o processo palatino, que é a porção que vai formar aí praticamente 2/3 do palato duro, tá? Então, se ligando aqui posteriormente com o osso palatino. Consegue observar aqui também, né? A gente tem 5 faces para esse osso. Então, a gente tem a face anterior, que é voltada aqui para a musculatura da mímica, né? A superfície anterior. A gente tem uma face orbitária, que é a porção da maxila que vai ajudar aqui a formar grande parte do soalho da órbita, né? A gente tem posteriormente uma face infratemporal. O que seria essa face infratemporal? É a face voltada aqui para a fossa infratemporal, onde a gente consegue ver aqui, ó, a tuberosidade da maxila. E a gente tem ainda a face nasal, que é a face interna, né, voltada para a cavidade nasal, forma grande parte aí das nossas fossas nasais. Pessoal, começando aqui pela superfície orbital, né, da maxila, então a gente consegue observar que, como eu falei, ela vai formar quase que todo o soalho da cavidade orbitária. É importante a gente destacar que esse soalho é um osso bem fino, bem papiráceo, né, comumente fraturado no traumatismo orbitário. Além disso, a gente consegue ver que ele ajuda a formar aqui a fossa lacrimal, que é onde o saco lacrimal vai se alojar, tá? Essa é uma região anatômica importante, porque através do ducto nasolacrimal, a órbita vai se comunicar com a cavidade nasal, tá? Mais precisamente no meato inferior. Então, veja aqui, ó, quando a gente passa o instrumento, ela sai lá no meato inferior, ou seja, abaixo da concha nasal inferior, tá? A gente consegue observar ainda na face orbitária um acidente anatômico também bem importante, que é esse sulco, que marca aqui a região central do soalho da órbita. Esse é o sulco do nervo infraorbitário. E aí ele vai se abrir, vai se transformar num canal, né? E a partir do canal ele vai emergir aqui na superfície anterior da maxila como forame infraorbitário, tá? Vale aqui um destaque que é por esse canal, através dele, que nascem os nervos alveolares superior, anterior e médio, que são nervos importantes aí para a anestesia do plexo dentário alveolar superior, tá? Outra consideração interessante é que o soalho da órbita ele vai se separar aqui da asa maior do esfenoide através dessa fissura, que é a fissura orbital inferior. Então, esse limite posterior da superfície orbitária da maxila vai ajudar a formar também a fissura orbital inferior, tá bom? E aí, pessoal, para a gente finalizar essa superfície orbitária, a gente pode mostrar aqui para vocês, ó, que a maxila ela ajuda a formar, na verdade, a fossa lacrimal, tá? Mas a fossa é limitada por 2 cristas, a crista lacrimal anterior e a crista lacrimal posterior. E, de fato, a única crista que é parte da maxila é a crista lacrimal anterior. Então, a gente tem, na verdade, a fossa é uma junção da maxila com o osso lacrimal, que é esse osso, né, que se articula aqui posteriormente. E essas 2 cristas, tanto do lacrimal quanto da maxila, ajudam a formar o limite dessa fossa, onde o saco lacrimal vai se alojar, tá bom? E aí, pessoal, saindo aqui da face orbitária, a gente vai para a face infratemporal,
que é essa região da maxila voltada aqui para a grande cavidade que a gente tem, para essa grande fossa, que é a fossa infratemporal. Aqui a gente vai ter poucos acidentes anatômicos, mas são acidentes anatômicos de extrema importância. Então aqui, a primeiro acidente que a gente identifica é a tuberosidade da maxila, que é essa eminência, essa projeção posterior do osso. E bem na tuberosidade a gente vai perceber a presença de diversos forames. São pequenos forames por onde vão entrar o nervo alveolar póstero superior. Então, o que a gente tem na formação básica do plexo alveolar superior? A gente tem os nervos alveolares pósteros superiores, que vão entrar aqui nesses forames, né? A gente tem o nervo alveolar médio superior, como eu falei, vai vir aqui do nervo infraorbitário, e o nervo alveolar superior anterior, que vai vir também do nervo infraorbitário. E esses três juntos formam todo o plexo alveolar superior, tá? Então, aqui é a origem desse nervo, passa através desses forames para ganhar a região interna da maxila. E aí, pessoal, é nessa face infratemporal que a gente vê uma fossa bem importante, que é essa fossa em forma de gota invertida, né, descrita por alguns livros aí, talvez como também piramidal. Essa fossa, ela vai ter parte dela sendo formada aqui pela região infratemporal da maxila, e essa fossa, ela vai alojar dois importantes canais que vão se abrir aqui na região palatina, que é o canal palatino maior, que nesse modelo anatômico aqui está bem grande, está bem fácil de identificar, né? E o canal palatino menor, tá? Ambos os canais vão comunicar, então, a cavidade oral, né, com a fossa pitérigo-palatina. Então, veja bem, né? Veja ali na imagem que a gente consegue, com essa agulha, colocar, através do canal palatino maior, a nossa ponta lá no alto da fossa pitérigo-palatina. Tá? O canal palatino maior vai passar o nervo palatino maior, que vai dar toda essa sensibilidade para a região do palato duro, e o canal palatino menor vai alojar aqui o nervo palatino menor, que vai vir para a região de palato mole também, para dar a sensibilidade. Tá? Então, pessoal, agora partindo para a face nasal da maxila, a gente já consegue ver aqui uma grande abertura, né, também conhecida como hiato do seio maxilar. E é interessante observar o seio por dentro, a gente consegue ver aqui, ó, um septo do seio maxilar. Isso aqui tem uma relevância muito importante para cirurgias que vão abordar o interior do seio maxilar. E a gente consegue ver também em algumas peças uma projeção dos dentes para dentro do seio maxilar. Ver se eu tenho uma peça aqui para mostrar para vocês. Essa peça aqui está ótima. Ó, a gente consegue ver a projeção das raízes, ó. Uma lâmina fica bem fina, nesse caso aqui a gente está até vendo a raiz do dente, né? Então o seio maxilar, como a gente já viu que a maxila é um osso pneumático, vai estar localizado bem na parte central aqui do corpo, tá? E que mais que a gente vê aqui na face nasal? A gente vê a saída do ducto nasolacrimal, que a gente já mostrou, vindo da superfície orbitária, então ele vai descer, ó, e vai cair bem na região de meato inferior. A gente pode relembrar que a gente pode dividir a cavidade nasal em três partes básicas: o meato inferior, médio e superior. Então, o meato inferior é o que estaria localizado aqui abaixo da concha nasal inferior, que nesse modelo aqui, nessa peça está removida, né? Mas ela se inseriria aqui nessa crista, então articularia aqui com a maxila. E a única estrutura que se abre no meato inferior é exatamente o ducto nasolacrimal, tá bom? Que vai comunicar a órbita com as cavidades nasais. E aí, pessoal, na região anterior, nessa face anterior, a gente vai ter aqui uma incisura nasal, que vai ajudar a formar, juntamente com a contrária, a abertura piriforme, tá? E juntas, na região da linha média, a gente vai ter uma projeção óssea, que aqui está um pouquinho desgastada, né? Mas que seria a espinha nasal anterior. Então, a espinha nasal anterior, que vai continuar dentro da cavidade nasal, juntamente com o vômer, então formando aqui o septo ósseo nasal, tá? A gente vai ver uma crista bem na sutura intermaxilar, onde o vômer se conecta e forma a parte óssea do septo nasal. E aí, pessoal, a gente observa que posterior à espinha nasal anterior, bem aqui na proximidade do vômer, né, do septo nasal, a gente tem um canal que vai comunicar a cavidade nasal com a cavidade oral, aqui no forame incisivo, ó, por onde passa o nervo nasopalatino. Então, veja lá ele saindo na cavidade nasal. Bom, pessoal, então por hoje era isso. A gente revisou aí os principais acidentes anatômicos da maxila.
Queria aproveitar para pedir para que vocês compartilhem o conteúdo, né? Sigam aí o canal para que mais pessoas tenham acesso ao material. Deixem suas dúvidas, os comentários que vocês tiverem com relação ao conteúdo que a gente abordou e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima.